quero lembrar uma coisa que sempre acho especial. Meu pai Antônio, esse é um exemplo que eu dei muitas vezes esse ano. Meu pai Antônio, que já faleceu há 30 anos. Minha mãe Emília, que já veio aqui, né, a atividade, sentou-se aqui onde vocês estão, 91 anos de idade, continua firmíssima. Né? Você imagina, ela nasceu em 1929. Para quem já viveu crises, quando eu olho para ela, ou falo com ela, falo, tá difícil, ela fala, ih, você não viu nada. Porque ela nasceu em 1929, durante a crise. Ela nasceu no dia 5 de março. E eu nasci no dia 5 de março, no dia que ela completou 25 anos. No dia do aniversário dela, nasci eu. Mas ela nasceu no começo de 1929, que foi um ano que, na sequência, o mundo da economia ocidental quebrou e chegou até aqui com muita energia. Ela, nascida, né, no estado de São Paulo, passou por muita dificuldade. Quando ela tinha 10 anos, isto é, 1939, eclodiu uma guerra na Europa. A segunda, em menos de 15 anos. Os pais, pai e mãe dela, são espanhóis, eram espanhóis, e tinham passado também por muitas agruras. Você já imaginou? Minha mãe tinha 10 anos, a guerra eclode na Europa. Na sequência, em 1944, o Brasil adere ao movimento de tropas, e não só de apoio. Um dos meus tios, o irmão dela, é convocado, né, para lutar na Itália em defesa da vida livre. Vai, volta, inteiro. Olha só. E quando ela ia sossegar, em 1945, para quem nasceu, né, em 1929, 1945, ela tinha 16 anos de idade. Quando ela estava sossegando, guerra com bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. E a partir dali o mundo não sossega mais com a possibilidade do conflito. E outras coisas, e outras coisas, e outras coisas. Por isso, nesses tempos difíceis, ela é sim capaz de dizer a frase clássica: não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Ou invertendo, né? Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Interessante, porque essa frase dos antigos não é para nos acomodar. Não é para nos fazer ficarmos parados, é para dizer para nós que se nós formos buscar, se nós nos juntarmos, a gente é capaz sim de fazer o que precisa ser feito. Não basta sentar, é preciso ir atrás. Não basta, como eu agora, aqui estando, dizer, eu espero que dê certo, eu espero que acabe, eu espero que aconteça. Não. Para que aconteça, eu tenho que ter o desejo e a ação. E, portanto, levantar com outras e outros e ir buscar. Afinal, isso eu aprendi com meu pai. Claro que do lado de fora pode ser deserto, mas você pode carregar alguma primavera dentro. No dia que eu ouvi Rubem Alves falando isso, e eu tinha esquecido dessa ideia do Rubem Alves, e ela voltou à tona, né, como eu lembrei no que narrei um pouco antes, eu trouxe à tona meu pai paulista, falecido há 30 anos. Ele, quando eu era menino, ele era gerente de banco em Londrina. No início dos anos 1950, meu pai e minha mãe foram para o norte do Paraná em busca de progresso e sucesso. O norte do Paraná era uma região de prosperidade e crescimento, ainda é, mas era. Para vocês terem uma ideia, eu nasci em 1954 e Londrina foi fundada em 1934. Quando eu nasci, a minha cidade tinha 20 anos. Hoje é uma metrópole imensa, mas era algo pequeno. Tudo era difícil, não tinha, né, geladeira, não tinha muita eletricidade, as casas eram todas de madeira. Eu fui morar a primeira vez numa casa que não fosse de madeira, eu tinha 10 anos de idade, que a gente chama no interior de casa de material, né? Sempre era casa de madeira. E olha só, meu pai era gerente de banco, foi tornado gerente com 24 anos. E uma coisa é que naquela época era preciso, quando eu era criança, que ele visitasse os clientes. Ele tinha que ir até o sítio, ele tinha que ir até a chácara, ele tinha que ir até o negócio do cliente. Não tinha como, né? Era presencial, literalmente. E como é que ele faria para se deslocar naquela região cheia de poeira, sem asfalto, sem paralelepípedo nas ruas? Só tinha um transporte possível, jipe.
Jeep. Agora você imagine, Londrina é uma cidade em que a temperatura no verão vai a 40, no inverno ela vai a 5. Ela tem estações bem marcadas. Você imagine nessa época do ano, novembro, o dia inteiro de Jeep para lá e para cá, e além de tudo, como gerente de banco, de terno e uma gravatinha, que fazia parte do protocolo. Ele chegava em casa no fim da tarde, essa é uma lição para mim inesquecível. Ele chegava em casa no fim da tarde, acabado, cansado, era poeira para todo lado. Quem é daquela região do Paraná como eu, a gente se chama de pé vermelho, por causa da cor da terra. Ele chegava que era poeira só. Qual é a primeira coisa que ele falava quando ele entrava em casa? Em vez de ele xingar, dele praguejar, dele maldizer a vida, a primeira coisa que ele dizia era, tirando um sorriso grande, e ele ria como eu, fechando um pouco os olhos. Ele dizia, filho, olha como eu sou abençoado. Hoje quebrou o Jeep na estrada e não estava chovendo. De uma outra vez ele disse assim, olha filho, olha como Deus é bom comigo. Hoje acabou a gasolina do Jeep e faltavam só 2 quilômetros para um posto de gasolina. O que ele nos ensinou? Não foi fingir que a realidade não tinha problema. Não foi auto-engano de olhar em volta e alienar-se das dificuldades. Foi não ser derrotado pelas dificuldades. Já bastava a encrenca da falta de combustível para ainda ele ter esmagado a esperança. Já bastava a dificuldade com a quebra do motor do Jeep para que ele fosse derrotado uma segunda vez.